Amor ao próximo. Este será o título da quinta lição do quarto trimestre de 2022 da classe Juvenis. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, da congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar nesta quinta lição que falará da segunda parte do mandamento, Da primeira, na verdade, sobre o amor ao próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Na aula passada nós falamos, sobre o como a ti mesmo, e nesta aula, na lição seguinte, nós falaremos a respeito do amor ao próximo. Desta parte, quem é o meu próximo? A lição nos responderá. Antes de entrarmos na aula, eu quero agradecer vocês pelas inscrições, os likes, os comentários do último vídeo e já quero pedir que, por favor, se você é novo aqui no canal, inscreva-se aqui, por favor, deixe o seu like e me conte aqui nos comentários se você é aluno ou se você é professor da classe de juvenis, se você é aqui de Curitiba ou se é de outro lugar, de outra cidade, de outro estado aqui do Brasil. Será uma alegria conhecer vocês. E dessa forma vocês estarão me ajudando a fazer com que o YouTube entregue este vídeo para outros alunos e outros professores da classe juvenis. Vamos para a nossa aula? Falaremos então sobre este amor ao nosso próximo. O texto base da lição, o versículo-chave, está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17, e nos diz assim: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós temos aqui o nosso cronograma de leitura da semana. Você pode pedir ao professor que seus alunos leiam, para que assim eles fiquem mais embasados, biblicamente, a respeito do que será tratado nesta aula. A leitura bíblica em classe está lá em 1 João, capítulo 3, dos versículos 11 ao 24. E você pode pedir para os seus alunos para te ajudarem a fazer esta leitura. Como objetivos, nós temos 3. Primeiro, expor o segundo mandamento e a importância do amor ao próximo. Segundo, falar sobre a importância da empatia e do altruísmo. E terceiro, explicar as diferentes formas de amar. Aqui na introdução nos diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, como nós tratamos nas aulas passadas. Após esse, o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Destas duas ordenanças dependem toda a lei e os profetas, e a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que a Bíblia nos ensina e é por isso que nós precisamos dedicar tempo a entender e a ensinar aos nossos adolescentes o que é o amor ao próximo. Aqui no ponto 1, nós começaremos com o segundo maior mandamento. No ponto 1.1, nos diz que amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que se ama ao próximo como a ti mesmo? Bom, amar ao próximo como a ti mesmo implica reconhecer o valor do seu semelhante em Deus. Começa aqui como ponto fundamental. Para eu amar alguém, eu preciso ver que esta pessoa tem tanto valor quanto eu e que ela tem um valor porque ela é tão filha de Deus, tão criatura de Deus, quanto eu sou. Começa por aí. Entender que assim como você e os outros, também possuem dignidade, sentimento, histórias de vidas e necessidades. Sabe aquelas frases que compartilham direto? Todo mundo está passando por um processo na vida, nós precisamos entender que todo mundo está passando por alguma dificuldade. Essa é uma verdade. Nós precisamos entender. Às vezes nós olhamos, saímos atrasados de casa e a gente quer sair correndo, quer dirigir correndo, ou quer pedir que a pessoa que está no volante saia correndo. Cansei de entrar no Uber e o motorista fala, tá com tempo, moça? Eu falo, tudo certo. Ele falou, então, porque entra uns aqui e fala, chega em 20 num lugar que demoraria 40. Veja que a gente está sempre correndo. Só que aí quando a gente percebe que o trânsito parece meio parado, aí que a gente se dá conta de que todo mundo está correndo. Veja a necessidade de nós sermos pessoas empáticas, de sermos pessoas com a capacidade de entender que todo mundo está passando por algum momento, por alguma situação. E nós só conseguimos entender isso quando o árbitro do nosso relacionamento com o nosso próximo é Deus. Porque se fosse só por nós mesmos, quando as nossas relações são intermediadas por nós mesmos, quando nós esquecemos da existência do eterno e não o convidamos para direcionar e gerenciar os nossos relacionamentos, nós somos pessoas o quê? Pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, pessoas que não se importam com os outros, pessoas que não veem a dignidade do outro. Por quê? Porque você olha só para o seu próprio umbigo, só para você mesmo.
Amar ao próximo é uma das maiores formas de nós cumprirmos o mandamento, como Jesus já nos disse, e é uma das maiores formas de nós mostrarmos o nosso amor a Deus e de mostrarmos que entendemos o que é amar a Deus. Porque se eu não amo a pessoa que eu estou vendo, que é o meu próximo, que está aqui, que está na minha frente, como é que eu posso amar a Deus? Eu não estou vendo. Veja só. Continuando, ponto 1, 2. Quem é o meu próximo? Esta foi a pergunta de um certo doutor da lei ao mestre Jesus. Para responder a ela, Jesus o ensinou uma parábola. Neste ensinamento, vemos que o sacerdote e o levita, ambos conhecedores da lei, agiram com indiferença ao sofrimento alheio, que é a parábola do bom samaritano, né? Que nos mostra que este samaritano teve amor e compaixão por aquela pessoa que estava necessitada. Então, o que Jesus quer nos dizer é que o próximo é todo ser humano carente de ajuda, e nós devemos agir como o homem da parábola do bom samaritano, que estendeu a mão independentemente de qualquer tipo de preconceito cultural, religioso e social. O amor verdadeiro transpõe todas as barreiras. Por que Jesus usou justamente um samaritano? Porque nós sabemos que existiam todos aqueles conflitos entre os judeus e os samaritanos. Os judeus eles tinham a capacidade de orar agradecendo por não serem samaritanos. Então veja que o preconceito era enorme entre eles. E aí o Senhor usa um sacerdote para mostrar que ele não se importou com o seu semelhante. Usa um levita para mostrar que ele também não se importou. Mas um samaritano, a pessoa mais improvável do mundo para socorrer um judeu, ajudou aquela pessoa caída. Olha o que Jesus estava nos ensinando, que o nosso preconceito, o nosso olhar, nosso nariz empinado deve ficar de lado. Nós precisamos sim amar ao nosso próximo. A pessoa que está do nosso lado, a pessoa que está precisando de ajuda. Quer maior demonstração de evangelho, de ser uma pessoa transformada, de ter um caráter cristão, do que ajudar uma pessoa necessitada? Continuando, ponto 2. A importância de amar ao próximo. Quem não ama não é de Deus. É o ponto 2.1. E olha que forte isso. Quem não ama não é de Deus. Às vezes, nós somos movidos por um sentimento de eu vou viver minha vida, eu vou fazer o meu, eu vou seguir aqui eu com eu, deixa o resto para lá, né? Às vezes nós somos movidos por esse sentimento extremamente egoísta. E esta sociedade que nós vivemos, mais do que nunca, as redes sociais nos deixaram muito egoístas. Nós estamos ouvindo direto esses coaches de riqueza, né, de como alcançar riqueza, dizendo esquece os outros, foca no seu, só faz o seu. Assim, antibíblico, anti-evangelho. O Senhor nos mostra e nos ensina que se nós não amarmos, nós não teremos o caráter de Cristo em nós. A lição não vai além de que quem não ama não é de Deus. Porque Deus é o amor em essência. Jesus é o amor encarnado. Como é que nós não vamos sentir amor, manifestar amor? O amor não é produzido em nós, tá? Não somos nós não temos essa capacidade. O amor é produzido em Deus e Deus faz com que nós possamos também, a partir do momento que nos entregamos a Ele, passar esse amor, sentir esse amor e compartilhar esse amor com outras pessoas. Aqui no ponto 2.1 nos diz o seguinte, então. Jesus falou que seremos seus amigos se fizermos o que Ele manda. E o seu mandamento é que amemos uns aos outros. Isso mostra que se não amamos os nossos semelhantes, automaticamente nos constituímos inimigos de Deus. Pois quem não ama o seu próximo não conhece, não ama e muito menos é de Deus. Somos todos especiais. Haja vista que fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Então, quando nós mostramos uma indiferença, ódio, ressentimento contra outra pessoa, Deus não é amado. Pois se não amamos a sua obra-prima, a sua imagem, tampouco amamos a Ele, que é o Criador. É o que eu falei. Como é que eu não vou amar a pessoa que está na minha frente, a pessoa que eu estou vendo? A pessoa que é tão ser humano quanto eu, que é tão composto de carne, de ossos, de músculos, de sangue como eu. As diferenças físicas, exteriores, o cabelo, liso ou enrolado, loiro, ruivo, escuro, os olhos. Gente, isso é muito pouco numa pessoa. O que realmente nos faz pessoas especiais é a imagem e semelhança do Senhor que está em nós. E todos os seres humanos têm a imagem e semelhança de Deus. Sejam essas pessoas honradas por essa imagem, pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador e são transformadas, ou pessoas que ainda estão na posição de inimigos de Deus. Mas nós, enquanto seres humanos, não podemos
menosprezar alguém porque ainda não aceitou Jesus. Não podemos menosprezar alguém só porque essa pessoa não é nosso irmão na fé. Nós precisamos amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, apenas ou principalmente, né, pelo fato deste próximo ser composto de imagem e semelhança de Deus, assim como nós somos. Tá? Então, o amor não é mediante a fé que essa pessoa compartilha. Eu vou amar aqui os meus irmãos em Cristo. Isso é fácil. Quero ver amar as pessoas que não são os nossos irmãos em Cristo e que nos ridicularizam, que trazem ofensas a nós, que nos levam a situações de humilhação. E é isso que Jesus sempre nos ensina. Ele nos mostra que se batem em um lado da nossa face, nós precisamos dar o outro lado da nossa face. É isso que Jesus nos ensina. Olha como Jesus é maravilhoso. Se fôssemos para nós andarmos mediante aos nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, nós estaríamos sempre em profundo pecado. Mas então o Senhor nos resgatou, enviou o seu Filho para que ele morresse por nós, desse a vida por nós, e o sangue de Jesus nos redime, nos lava e faz com que nós possamos alcançar uma estatura, né? Como diz Jesus, uma estatura de varão perfeito. Irmos crescendo, crescendo e crescendo e deixando o pecado e buscando a santidade. Uma das maiores provas da nossa santidade, né, que mostra que nós estamos em busca de santidade, que estamos cada vez mais próximos de Deus, é o amor ao próximo. Aqui no ponto 2.2 nos diz que ele nos amou mesmo sendo inimigos. O padrão do amor de Deus deve ser nosso alvo e alcançar, né? É o nosso alvo a alcançar a dimensão horizontal do amor ágape, que nós estudamos anteriormente, que é incondicional a todas as pessoas. Então, o nosso amor não deve fazer acepção de pessoas, como eu estava falando agora há pouco. Ponto 3 nos fala sobre amar é ser empático e altruísta. A palavra empatia está muito na moda, né? Mas será que os seus adolescentes sabem o que é empatia? Pergunte a eles aí. Empatia é a atitude de se colocar no lugar do outro para tentar perceber os sentimentos e emoções alheios, com o intuito de entender o contexto vivenciado por essas pessoas que nós não conhecemos. Quem é empático consegue sentir a dor do seu semelhante como se fosse sua. A empatia foi exercida frequentemente por Jesus. Olha só o que Jesus disse lá em Mateus 9:36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus tinha compaixão da multidão. Jesus tinha compaixão das pessoas. Ele era alguém que olhava para aquelas multidões e sentia a dor delas. Isso é ter compaixão, é sentir a dor das outras pessoas. Nós, enquanto cristãos, precisamos ter a capacidade de sermos menos egoístas e de sentirmos mais a compaixão pelos outros. Através da compaixão, nós somos impelidos a pregar o Evangelho. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo da necessidade de pregar o Evangelho. Quantos de nós passamos dias, meses, anos sem falar do amor de Jesus para nenhuma pessoa? Isso é falta de empatia. Quando nós somos seres empáticos, quando nós temos compaixão pelas outras pessoas, nós falamos de Jesus, nós pregamos a Jesus, nós levamos o Evangelho, porque nós desejamos que aquelas pessoas perdidas, como ovelhas sem pastor, encontrem Jesus e tenham Ele como pastor de suas vidas. 3.2. Altruísmo é o oposto do egoísmo. Ser altruísta é adaptar-se às necessidades dos outros. Na passagem de 1 Coríntios, Paulo diz que se fez servo de todos, ajustando-se a cada povo, a fim de ganhar as pessoas para Cristo. Ter essa flexibilidade faz-nos sensíveis para entender as necessidades dos outros e procurar satisfazê-las. Então, se eu vou evangelizar uma pessoa que tem uma enorme barreira com a igreja, eu não posso convidá-la para vir à igreja. Eu preciso começar a evangelizá-la sem mencionar a igreja. Isso é adaptar-se a outra pessoa. Se alguém tem muita dificuldade com a Bíblia, não considera a Bíblia como verdade, então eu preciso ir apresentando Jesus para ela através das obras, mostrando como é ser cristão sem mencionar a palavra de Deus. Perceba a necessidade de nos adaptarmos. Como é esse adaptar-nos? Às vezes a forma com que você entende o evangelho, com que você enxerga a vida em comunidade na igreja é maravilhosa. Eu amo vir à igreja, mas nem todas as pessoas amam. Eu amo a casa do Senhor, mas nem todo mundo olha para a igreja com bons olhos. Então eu não posso evangelizar alguém achando que essa pessoa tem a mesma vivência que eu, que essa pessoa tem o mesmo olhar para tudo como eu. Veja o que é ser altruísta. É pensar
Como é que eu posso evangelizar aquela pessoa? E falar, Jesus, me ajuda. Eu quero evangelizar a pessoa lá da minha escola, da minha faculdade. Como é que eu posso evangelizar aquela pessoa? Me dá as estratégias, Senhor. É isso que nós precisamos. O ID só pode ser cumprido se nós formos empáticos e altruístas. Ou seja, se nós amarmos o nosso próximo. Ponto 3.3. José versus Jonas. Como visto, a empatia é a atitude de compreender o outro. Na Bíblia, encontramos dois personagens que exemplificaram a presença e a ausência dessas atitudes. José teve empatia por dois presos ao enxergar a angústia deles e, em um ato de altruísmo, interpretou seus sonhos que tanto os perturbavam. Já Jonas, ao se recusar a pregar em Nínive, evidenciou sua falta de empatia e altruísmo. Depois de haver pregado aquele povo, aborreceu-se pelo fato de que os ninivitas arrependeram-se de seus pecados, alcançando a misericórdia de Deus. Veja que Jonas não teve compaixão do povo. O Senhor estava mandando ele pregar aquele povo porque o Senhor estava com compaixão deles. E Jonas, que aqui está, estava, né? Que era o semelhante daquelas pessoas, que enxergava que eles eram tão necessitados, carentes da palavra de Deus, quanto ele, não teve altruísmo, não teve empatia. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sermos mais José do que Jonas. Amém? Ponto 4. Exercendo o hábito de amar. Amar é um hábito, ou seja, ele pode ser cultivado. Se não cultivado, ele morre. Mas se cultivado, mesmo que você seja uma pessoa que não ama sempre, que não tem essas características, que não é empático, que não é altruísta, você pode construir esse amor, pode construir esse hábito e tornar-se uma pessoa que ama e que agrada a Deus. Ponto 4.1. Amar com palavras. Há algumas cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12:18. Muitas vezes as palavras doem mais do que um golpe no estômago. Você já ouviu essa frase? É que tem palavras que doem mais do que, né, mas levaram uma facada. Isso é verdade. Quantos de nós, às vezes, com palavras, não temos... matamos uma pessoa espiritualmente? Na nossa língua nós temos o poder de vida. Nós temos o poder de fazer com que uma pessoa receba o Senhor, com que uma pessoa se sinta melhor. E quantas vezes nós não cutucamos alguém com palavras, nós não machucamos pessoas com palavras? É possível e é preciso amar com as palavras. Seja prudente com as suas palavras. Seja cuidadoso com o que você fala. Às vezes a pessoa que está te ouvindo pode estar passando por um momento de tanta dificuldade, tão frustrado, que ao ouvir uma palavra negativa, ou mais uma palavra negativa, às vezes aquela pessoa se afunda na dor, se afunda na depressão, e nós somos culpados por isso. É necessário que nós saibamos que as nossas palavras podem levantar ou podem matar. Ponto 4.2. Amar com condutas. Além das palavras, é preciso que o amor seja posto em prática. Ser bênção na vida dos outros inclui ação, proatividade, ajudar com aquilo que possuímos, sejam habilidades pessoais ou bens materiais. Devemos amar as pessoas e usar as coisas. Isso aqui é muito importante. Meu pai fala muito isso. As pessoas são para serem amadas. As coisas são para ser usadas. Tá? Então, assim, você usa essa caneta. Quando acabar, a gente joga fora. Você usa o seu tênis, a sua blusa, a sua jaqueta, você usa. Quando acabar, fora. Agora, as pessoas não é assim. Nós não usamos as pessoas. Nós não pegamos, não extraímos o que a pessoa tem de melhor e depois deixamos aquela pessoa de lado. Não. As pessoas têm nelas, como já dizia, né? Uma palavra do Senhor nos fala que temos em nós, que somos barro, um grande tesouro. Então, o tesouro que há neste corpo, que em breve deixará de existir, é o que nós devemos olhar. Nós, enquanto seres humanos, precisamos olhar para o outro ser humano com olhos de amor e entender que nenhuma pessoa deve ser usada. Aqui, professor, você pode fazer um link com os seus adolescentes de que esses namoros de adolescente, né, que acabam usando muito, que acabam terminando sempre em tragédia, porque adolescente não deveria namorar, muitas vezes os adolescentes começa a namorar com um para fazer ciúmes pro outro, começa a namorar com um para fazer ciúmes pra amiga, né, para mostrar que eu consegui, que eu sou melhor, que eu sou mais bonita. Cuidado! Nós pagaremos pelo que nós fazemos aos nossos semelhantes. Eu me lembro na minha adolescência, da minha mãe me sentando comigo e falando, ó, usar os amigos, usar alguém para fazer namoradinho, né? Não
podia namorar lá em casa. Mas enfim, esse tipo de usar as pessoas é pecado. E você será condenado se fizer isso. E eu lembro que eu fiquei com muito medo e aí, né, papai e mamãe foram dirigindo ali um entendimento, mostrando o que é que a palavra de Deus falava a respeito disso. E eu sempre tive muito temor e medo de usar as pessoas por conta desse ensinamento. Então, você pode fazer um link aí para os adolescentes de que é necessário amar as pessoas como Deus ama. Se Deus nos ama, por que é que nós não podemos amar as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta, as pessoas que carecem de ajuda? Continuando, Deus nos abençoará abundantemente quando compartilharmos o amor traduzido em condutas objetiva. É liberal, dar aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Salmo 122, 9. Ponto 4, 3. Amar com sentimentos. A mente é a sede das nossas emoções e dos nossos comportamentos, sendo o nosso campo de batalha mais decisivo. O diabo procura plantar pensamentos, maus pensamentos na nossa mente justamente por isso. Então nós precisamos lidar com esses pensamentos ruins que surgem por outras pessoas. É indispensável monitorar e ajustar os nossos pensamentos à palavra de Deus, para que assim possamos exercer o amor cristão. Jesus nos ensinou a perdoar a quem nos ofende e a orar pelos nossos inimigos. Não existe melhor forma de passar a amar uma pessoa que não seja orando por ela. Então, quando você, professor, tem dificuldade com amar a outra pessoa, comece a orar por ela. Ensine aos seus alunos que orar por uma pessoa é definitivo para passar a amá-la. Quando nós oramos por alguém, o Senhor vai fazendo com que nós consigamos amar aquela pessoa. Então, que nós possamos amar pelos nossos inimigos, amar por aqueles que nos odeiam, orar, né? Orar por aqueles que nos maltratam. Desta forma, o Espírito Santo de Deus começará a trabalhar nos nossos corações e nós conseguiremos produzir o amor em nós. Lembre-se, quem não ama não pertence a Deus, não é de Deus. É preciso amar o nosso próximo. Amém? Professor, eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe neste domingo, que Ele te capacite, que Ele coloque as palavras certas na sua boca e que os adolescentes da classe juvenis saiam da sua aula sabendo que é amor ao próximo, decididos a orar pelos inimigos deles e a começar a amar, começar a ter mais altruísmo, mais empatia, para que eles possam ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.